Queridos, muitos de nós, essa comunidade é uma comunidade cristã. Ela não tem a pretensão de ser melhor do que a de ninguém, nem de ser tão diferente de ninguém. Nosso desejo é que sejamos bíblicos. E por isso que nós fazemos o que os apóstolos faziam. Procuramos fazer, na verdade. E o que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, fazia era treinar pessoas, era ir em alguns lugares, abrir igreja e treinar pessoas para que elas também salvassem mais vidas. Salvasse como? Salvasse através do anúncio do Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho quer dizer boa notícia. Qual a boa notícia? Boa notícia é que o homem estava perdido, o homem se perdeu, o homem se desligou de Deus e Jesus veio e restaurou essa comunhão de nós com Deus. Ele é como aquele que nos leva até o Pai, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus nos leva até o Pai, diz, esse aqui é meu amigo, porque ele me aceitou. Quem aceita o Filho, aceita o Pai, e é aceito pelo Pai. Essa é a boa notícia. Quem aceita isso, tem a vida salva. Mas para que isso aconteça, nós precisamos vencer algumas barreiras, para que nós sejamos anunciadores do Evangelho. Então, quando você se levanta para anunciar o Evangelho, muitas barreiras surgem. E as principais barreiras que surgem são as barreiras do nosso interior. Os nossos pensamentos, o nosso passado, a nossa história de vida pode ser um empecilho. Pessoas, por exemplo, que tiveram traumas de infância, pessoas que foram rejeitadas, rejeitadas pelo pai, por exemplo, pessoas que não foram criadas com o pai, podem ter uma dificuldade muito grande de se sentir, por exemplo, eu falei, agora nós nos reunimos aqui como família de Deus, tendo Deus como nosso. Então, pessoas que tiveram problemas sérios, de feridas bravas com pai, com mãe, têm uma dificuldade de falar assim, Senhor, obrigado. Eu não sei aqui se tem algum irmão aqui, alguma irmã, um amigo visitante, que se não se sente bem em lugar nenhum, você se sente inadequado. Todo lugar que você está, você acha que as pessoas não estão gostando de você. Então você procura agradar de tudo quanto é jeito, você procura ser mais carinhoso, mais além do normal, daquele normal de ser educado, hospitaleiro. Não é mais, é uma preocupação. E aí quando alguém não te cumprimenta, você fica desesperado. Você nunca, por exemplo, nós estamos adorando Deus e você fala, puxa, eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada, mas ele está dizendo que o Pai está aqui, mas eu não estou sentindo. Eu acho que ele está aqui mesmo, porque tem tanta gente aí do meu lado, cantando, chorando. E por que eu me sinto assim? Eu me sinto distante. Talvez porque ele não goste muito de mim. Talvez eu sou meio errado. Eu não faço as coisas muito certas. Eu sou um tonto. Eu acho que eu não faço as coisas bem. Então, irmãos, tudo isso, eu quero dar uma notícia para você. Deus não te vê dessa forma. Deus, ele te vê como filho, como amado. Ele te ama. Agora, o problema não é como estar com Deus. Fala para o teu irmão assim, Deus não tem problema psicológico. Deus não tem trauma. Deus, ele é Deus. Ele tanto faz ele ser rejeitado como não. Se ele for rejeitado, ele continua amando. Se ele for amado, ele continua amando, porque ele é superior a tudo isso. Só que o problema está conosco. Quando nós não sentimos, então nós ficamos disputando atenção. Nós ficamos disputando autoridade. Nós ficamos disputando o amor dos outros. Fala para o teu irmão assim, nunca cobre amor das pessoas. Fala para o teu irmão assim, amor não se cobra, amor se dá. Mas por que há uma preocupação? Porque você foi chamado de tonto, você foi chamado de burro, você foi chamado de incompetente. Talvez quando o teu pai foi embora de casa,
Veio um demônio e falou uma mentira para você, disse que ele foi embora porque ele não era feliz, por causa das coisas que ele fazia, por causa da bebedice que ele bebia, por causa da bebida que ele bebia. Então, isso faz com que você achou que ele não era feliz, aquele ambiente não é feliz, depois você ficou sabendo que ele foi para outra família, que ele arrumou outra família, e agora ele está feliz, então é culpa minha. Então, muitas coisas vão surgindo na nossa mente que nos desconecta de Deus, e depois impede que nós sejamos eficazes e sejamos estáveis na obra de Deus. Muitas vezes na hora da guerra, nós nos sentimos incapazes e desistimos, entramos em depressão, ficamos com síndrome de medo, porque nos sentimos inseguros. Essas inseguridades, essas inseguranças, elas foram implantadas, fala o termo assim, toda insegurança, todo medo, toda vergonha que você tem, não é tua, foi implantada através de tanta rejeição, de discriminação. Quantos aqui já foram discriminados aqui? Levanta a mão. Sem sentiram discriminados. Sentiram que foram colocados de lado por ser pobre, ou porque acharem que você é pobre, porque você é muito gordo, porque você é muito magro, por causa da cor da tua pele, por causa do fato de você ser cristão. Tantas discriminações que nós sofremos. Ou por ser muito bonito. Eu, por exemplo... Não. Eu não estou pedindo para você não considerar as coisas que te aconteceram. Eu estou pedindo para você hoje, nessa tarde, adquirir um pouquinho mais de sabedoria diante das circunstâncias. Esse teu pai que falou essas coisas, esse teu professor, essa tua mãe que falou que você era imprestável, que você não valia nada, que você era burro, que você, se você continuasse dessa forma, você ia casar com uma pessoa que não presta. Se tudo isso, essa pessoa falou, não num momento bom. Não era um momento bom para ela. Toda vez que alguém fala alguma coisa ruim, a pessoa, ela está envolvida com uma cegueira espiritual, uma cegueira intelectual, que faz com que ela não consiga ver nada de bom. Então, o que a pessoa resta? Falar, essa porcaria, essa não sei o que lá, que isso não vai dar certo, esse menino não vai dar em nada, essa menina... Você entende o que eu estou falando? Então a pessoa, ela não estava num momento bom. Essa pessoa estava tomada de um sentimento promovida pela cegueira espiritual, pela cegueira intelectual, por todos os tipos de cegueiras possíveis, emocional. Eu vou contar aqui duas histórias, irmãos, que mostram essa situação. A primeira história que eu vou contar, vocês sabem que o povo de Israel era escravo no Egito, amém? E quem tirou eles do Egito? Da escravidão do Egito? Vocês estão dormindo, né? Quem tirou o povo do Egito? Moisés tira o povo do Egito e começa a caminhar agora pelo deserto. Sai da escravidão, fala o teu irmão assim, irmão, saiu da escravidão, foram libertos, e Deus, ao invés de levar para um lugar legal, leva eles para o deserto. Então, irmãos, é no deserto que a gente aprende o valor da água. É no deserto que a gente aprende o valor da água. É no deserto que a gente aprende o valor de Deus, de Jesus, que é a água da vida. Bem, lá no deserto, eles desesperados para achar algum lugar, um rio, começam a reclamar, começam a murmurar, e de repente, irmãos, eles encontram um lago, uma lagoa, cheia de água, águas lindas, águas cristalinas. Só que na hora que eles vão beber aquela água, a água estava imbebível. Não sei se existe essa palavra, estou inventando agora.
porque ela estava extremamente amarga. Vamos ler, isso tem o texto aí, pessoal da mídia. Êxodo 15, 22 a 25, diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara, que significa amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho, lançou-o nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Amém? Olha o estado. Estavam diante da sede, estavam diante de uma situação de fome, de sede, de necessidade, e diante dessas situações começa a surgir um sentimento de que nós vamos morrer, de insegurança. Eles tinham sido libertos do deserto, do Egito, da escravidão, mas agora eles estão com um sentimento de medo. Se deparam com uma água, vem uma esperança, agora vai, agora sim. E aí, quando vão beber, tem aquela decepção. Aleluia. E qual é a reação que eles têm quando eles bebem aquela água e ela é amarga? Qual a reação? Decepção. E o que sai da boca deles? Eles começam a reclamar. Essa é a reação normal. Quando começa a dar tudo errado. Quando a situação começa a não ficar muito boa. Quando os horizontes parece que se fecham. O que nós fazemos? Murmuramos. E quando nós murmuramos, fala para o teu irmão assim, quando nós murmuramos, quando você reclama, quando você fala palavras negativas, o que acontece? Você fica cego. E é isso que acontece. Eles não encontraram água, o povo murmurou contra Moisés. Olha só que interessante, o povo murmurou, e murmurou contra. A pessoa começa a reclamar do presidente, fora não sei quem. A pessoa começa a reclamar do time de futebol. A pessoa começa a reclamar do patrão. A pessoa começa a reclamar do líder, da mãe, do pai. A pessoa começa a reclamar e a pessoa começa a falar palavras terríveis. Talvez o teu pai, talvez essa pessoa que te machucou, que deixou você despreparado para a liderança, e aí o Senhor está querendo reverter agora essa situação. Deus ele está querendo agora, nesse momento, mudar essa realidade. Mostrando para você o que... Meu Deus. Mostrar para você quem é Ele. Queridos, eles estavam diante das águas, começaram a se rebelar contra Moisés, começaram a falar palavras negativas. E qual o resultado disso? Eles não enxergaram nada. Eles estavam bebendo água amarga. Eu não sei aqui quantos aqui têm bebido a água de amargura. Quantos aqui são pessoas amargas? Quantos aqui conhecem pessoas amargas? Quantos aqui tem uma tendência a ser amargo? Amargo é aquela pessoa que fala assim, tá porcaria, de não sei o que lá, isso aqui, eu não aguento mais tal situação, olha isso que está acontecendo, amargura. Quantos aqui têm sido amargo? E pessoas amargas não podem levantar uma liderança, porque se Deus não é tolo, né, irmãos? Quando uma pessoa é amarga, Deus ele poda, Ele não permite que vá adiante, porque senão Ele vai levantar uma geração de gente amarga. Imagina, pergunta para o teu irmão assim, imagina uma igreja, imagina
uma igreja com 1000 pessoas igual a você? Então, se você acha que não é bom, então vamos fazer assim, vamos mudar o jeito de ser. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Mas no texto mesmo diz, versículo 25, o que Moisés fez? E ele... O que Moisés fez? Clamou. A diferença, qual a diferença entre murmuração e clamor? A diferença, irmãos, é gritante. A diferença é que o murmurador, ele vive olhando para baixo. O murmurador, ele vê a situação ruim. Mas aquele que clama, ele tem que clamar para Deus, então ele tem que olhar para cima. Ele ora para o céu e ele pede ajuda para Deus. O murmurador, ele tem um sentimento de coitadinho. O murmurador, ele tem um sentimento, olha a nossa situação, olha como nós estamos pobres, olha como nós somos burros, olha aqui, está vendo, está se confirmando tudo aquilo que meu pai falou de mim. Como que eu sou burro, como eu sou incompetente, como eu sou pobre, como eu sou rejeitado. Muitos de nós somos ensinados a autorrejeição desde lá de casa. Eu conheço uma família inteira que é medrosa. Quem conhece uma família medrosa aqui? Todo mundo é medroso, eles são medrosos, eles têm medo de tudo. Eles têm medo. É mó fácil dar um susto neles. E o pessoal, quando descobre que aí que zoa mesmo. Que são medrosos. E os pais eram medrosos e ensinaram os filhos. Gente rejeitada. Olha para o teu irmão e fala assim, querido, se você é do tipo da pessoa que fica esperando chegar o dia do teu aniversário, esperando que as pessoas lembrem de você, você está com essa enfermidade aí. Eu gosto demais da pastora Carmen. É legal que ela ensinou a Andressa a ser assim. Esses dias a pastora Andressa fez aniversário. Uma semana antes ela falou assim, tá chegando meu aniversário, viu? Eu quero textão na rede social, eu quero presente, quero bolo. Estou avisando. Tem gente que fica esperando. Fala assim, quero ver se gosta de mim mesmo. Eu acho ridículo aqueles negócios na rede social assim, quero ver quem vai dar atenção, vai dar uma curtida nisso aqui, quero ver quantos aqui que me amam. Mas isso dá fruto, isso é coisa de gente enferma. Foi ensinado a ser enfermo. Você, esposa, está chegando o dia dos namorados, você, marido, está chegando, fala assim, eu quero ganhar presente, viu? Quero ganhar flores. E no dia, quando for de manhã, você lembra, peão, traz flor para mim. Porque os caras esquecem. Se fosse importante, lembrava, irmão, presta atenção. Seja curado. As pessoas podem esquecer de você, mas Deus nunca vai esquecer de você. Estou diante de uma situação difícil, está amargo, o que eu tenho que fazer? Murmura? Se sente uma porcaria? Se sente... Não, faz como Moisés. O que ele fez? Clamou. Fala para o teu irmão assim, Deus, Ele não gosta de ouvir lamentações. Fala para o teu irmão assim, Deus não gosta de murmurações. Deus não ouve. Deus não responde autopiedade. Deus responde a fé. Eu não sei se vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui. E sabe o que eu acho tremendo, irmãos? Olha só. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor, presta atenção agora nisso, isso é um detalhe muito importante. Versículo 25. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Olha só, presta atenção, olha aqui, olha aqui.
Ele mostrou para Moisés. Moisés fez o quê? Clamou. Falou, Senhor, me ajuda. Reconheceu que Deus pode ajudar. Não ficou com autopiedade, que porcaria que eu sou, que droga. Não, ele falou, Senhor, o Senhor... Porque o clamor, ele honra a Deus. Ele falou, Senhor, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me salvar. O Senhor pode resolver esse problema. Ele clamou. E olha o que aconteceu, irmãos. E o Senhor fez o quê? Versículo 25. Ele clamou ao Senhor e o Senhor fez o quê? Fez aparecer, como um passe de mágica, uma árvore. Sim ou não? Não. A árvore não, plim! A árvore não apareceu, a árvore não surgiu, a árvore não caiu na cabeça dele. O que aconteceu, irmão? Se o negócio deixar aí, se for tirado o negócio vermelho. Isso, obrigado. E o Senhor? Mostrou. Ou seja, enquanto eles estavam murmurando, enquanto eles estavam reclamando, eles não estavam vendo aquela árvore. Que em algumas traduções está escrito, é chamado o quê? De madeiro. Ou seja, olhe para a cruz. Deixa eu contar um segredo para vocês, irmãos. A solução de todos os seus problemas e questões e guerras, elas não brotam do nada com um passe de mágica. A palavra de vitória já foi liberada, a promessa já foi assinada com sangue, a herança já foi assinada, ela é tua. Tudo está já disponível. A bênção, as soluções, a cura da amargura, tudo já está aí. Estava aí o tempo todo. Essas pessoas estavam debaixo da árvore, estavam reclamando. Quantas pessoas que chegaram nesse lago morrendo de sede e acabaram morrendo, porque não enxergaram. A solução, querido, está diante de você. Basta você clamar. Eu acho interessante como que algumas pessoas agem. Pastor, eu quero ter unção. Pastor, eu quero ser um cristão cheio de fé, cheio de fervor. Então, pastor, eu vou vir diante do Senhor e o Senhor vai impor as mãos sobre mim e vai vir sobre mim aquela unção e vai aparecer do nada. E na hora que eu receber, eu vou ouvir os anjos. E aí, eu vou ter muito poder. Porque num passe de mágica. Não, querido. A unção já foi liberada. Ela já está com você, já está tudo aí. Você já talvez está até debaixo da árvore. Mas o que Deus está falando nessa tarde para você é que você pare de reclamar, pare de murmurar. Pega aquilo que Deus te deu. Fala, Senhor, mostra-me para mim a saída. E Ele vai te mostrar a árvore. Porque essa árvore, eles pegaram um galho dela e jogaram na água. E quando a água teve contato com essa árvore, a água ficou doce. E todos puderam beber. A cura da amargura está à disposição. A cura está diante de você. Estava lá o tempo todo. Teve um dia que Pedro falou assim, Jesus, como que nós devemos fazer? Devemos pagar imposto ou não? Como que eu devo fazer? Como a gente deve fazer? Jesus falou assim, dá a César o que é de César. E aí ele falou, mas onde que eu vou arrumar dinheiro? Aí Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, faz o que você sabe fazer. Não fica reclamando da vida. Faz o que você tem para fazer. O que Pedro sabia fazer na vida? Pescar. Vai lá então e pesca um peixe. Faz o que você pode fazer, você é bom naquilo lá.
Tem alguma coisinha que você sabe fazer? Vai lá e faz. Você é bom naquilo. Vai e faz. Mas não fica se sentindo uma porcaria. Não fica se sentindo, vai lá e faz aquilo que é possível, que você recebeu. Você sabe fazer aquilo? Eu não sei fazer tal coisa, mas eu sei fazer isso e aquilo. Então faz aquilo que você sabe fazer. Aí ele foi lá, fez o quê? Pescou o peixe e falou, agora abre a boca dele, tem uma moeda lá dentro. Ele abriu lá e tinha uma moeda na boca do peixe. E pronto, e pagou o imposto. Pastor, mas isso é uma coisa sobrenatural? Então, irmãos, fala para o teu irmão, se o sobrenatural, deixa para Deus. Agora você, faça o que é possível, o que você sabe fazer. Tem uma outra história também, que é interessante como elas são paralelas. Ela está em Gênesis 21, 14 a 21. Deixa eu contar aqui rapidamente. Perdão, não é isso não. Cadê o texto? Eu apaguei o texto. Meu Deus. Aqui. É Gênesis mesmo 21, de 14 a 21. Deixa eu contar aqui o pano de fundo dessa história. Não coloca o texto ainda, depois a gente lê. Vocês sabem que Abraão, patriarca, é chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e para um lugar que Deus ia indicar. Eles teriam que sair de lá e ir para um lugar distante, e lá formar a nação. E a promessa é que dele, de Abraão, ia sair uma descendência que era maior que as estrelas, que era como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Abraão, de uma forma surpreendente, vai e obedece, tranquilamente, e coloca o pé na estrada, juntamente com a sua família. Nessa época, Abraão já era rico, tinha muitas posses, tinha empregados, tinha tudo. E os anos vão se passando, e Abraão não consegue ter filhos. Porque Abraão, quando foi chamado, ele já tinha 75 anos, queridos, para você ter uma ideia. Então não tem tempo aí. E não consegue ter filho, sua esposa velha, chega uma hora, Deus manda um anjo lá e avisar que eles iam ter filhos. Continuam esperando, fala para o teu irmão assim, continua esperando. Só que a promessa estava demorando, segundo a visão de Abraão, de Sara. E aí Sara tem uma infeliz ideia. Era como se hoje um casal resolvesse ter um bebê de proveta, mais ou menos nessa ideia. Porque os empregados naquela época, os empregados, eles eram posse dos seus, eram escravos, eram posse, então eles podiam fazer o que quisessem. Então eles chamaram uma empregada lá, egípcia, chamada Agar, que quer dizer desconhecida, que quer dizer desamparada. A palavra Agar quer dizer isso. E ela tem uma ideia, fala assim, vamos fazer o seguinte, Abraão vai lá e tem um filho com a minha empregada. E aí o filho da minha empregada vai ser meu. É muito estranho essas coisas. Eu creio que nenhuma irmã aqui toparia um negócio desse. Não, né? Espero que não. E ele fala assim, tá bom, vou para o sacrifício, né? Fazer o quê? E acaba tendo um filho com a empregada, chamado Ismael. Esse menino cresce e tal. Depois Deus cumpre a promessa de dar um filho legítimo, e Sara, de uma forma milagrosa, fica grávida e tem Isaac. Essa Agar e seu filho começam a perturbar tanto Sara como o menino, e Sara fica revoltada e começa a pressionar para fazer com que Abraão expulsasse ela e o filho. E depois de tanta insistência, exatamente o que Abraão faz. Despede Agar e o menino
e manda eles embora. Dá um pouco de pão, dá água nos odres e eles se vão. E esse é o pano de fundo para esse texto que nós vamos ler agora. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e o odre e água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores, de uma das árvores. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz, e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu-se de beber o moço. Era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-se mulher da terra do Egito. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Esse é o texto que está aí. Irmãos, a gente vai lendo o texto e a gente muitas vezes não percebe aquilo que acontece, que vai nas entrelinhas. Eu quero que os irmãos mantivessem, aí o pessoal de cima, quem tem Bíblia aí, mantenha o texto, que nós vamos aqui entender. Bom, qual é a situação de Agar? Agar é uma mulher rejeitada. Fala para o teu irmão, rejeitada. Escrava. E agora que está no deserto, sem água, com seu filho. O texto diz que a água chega um momento que acaba, o pão se acaba, a água se acaba, e agora o que resta é morrer. E a palavra de Deus diz que Agar começa a chorar. Amém? Agar começa a chorar. Olha só, vamos lá, vamos voltar aqui. Versículo 16. E foi-se e assentou em frente, afastando-se da distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se frente e levantou a sua voz e chorou. Presta atenção. Olha só. O que ela faz? Ela pega o menino, deixa ele embaixo de uma árvore e vai numa distância de um tiro de flecha, mais ou menos uns 800 metros, para não ouvir o menino chorar. E ela começa agora a se lamentar, o texto diz, se lamentar, longe do menino. Que reação estranha. Hein, mamães? Quantas mamães nós temos aqui? Você faria isso? Pegar seu filho, deixar longe, 800 metros longe? Foi o que ela fez. Olha que doideira, olha que líder. Tem líder que faz isso, sabia? Tem líder que faz isso. Quando vê que a situação não está difícil, ele quer ficar longe dos liderados. Ele quer ficar longe dos filhos, para não ver a reclamação dos filhos. Ele não quer ouvir nada, ele não quer ter problema, ele não quer sofrer. E ela começa a murmurar, ela começa a se lamentar. Mas olha o que está acontecendo aqui. Ó. Vamos lá no versículo 16. Versículo 17. E ouviu Deus a voz dela. Que texto estranho, não é? Ó, a mulher reclama, a mulher coloca longe, ela não quer ouvir o clamor do filho. E aí a Bíblia diz, e Deus ouviu a voz do menino. O que nós estamos aqui diante, irmãos? Estamos diante da mesmíssima situação. Situações que te deixam achando que você não serve mais para ser nada, para ser líder,
que não funcionou, que não deu certo, porque que não deu certo, que você é um péssimo pai, que você não conseguiu ser mãe. A grande pergunta quando vê um filho entrando para as drogas dos pais é: o que eu fiz de errado? Quando vê o marido indo embora, a mulher indo embora, diz: o que eu fiz de errado? Quando vê a carta de demissão diante de si, diz: o que eu fiz de errado? E começa a se achar uma porcaria. Fala para o teu irmão assim: Deus não ouve a voz de coitadinhos. Deus não ouve lamento autodepreciativos. Deus não ouve, Deus não responde. Deus responde o clamor de alguém que tem a fé. Essa mulher, ela representa a mentalidade de escravo. Ela era egípcia. A mente dela estava como escrava. Ela vivia como escrava, ela tinha mentalidade de escrava. Só que Deus tinha prometido para aquele menino que ele seria o filho de Abraão, que ele seria um príncipe. E que ele, e até hoje ele é. Essa nação é o povo árabe. É um povo que fura o chão do deserto, que não tem um pingo de água e brota petróleo. Deus abençoa eles também, porque eles são filhos de Abraão. E eles guerreiam com Isaac, porque sempre o filho da escrava briga com o filho da livre. Isso é história para outra pregação. Mas vamos nos ater a isso. Ela está murmurando, só que Deus ouve a voz. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Você quer ter vitória na tua vida, você quer ser curado da tua amargura, da sua sequidão. Faça um propósito de começar a diminuir e eliminar esse estilo murmurador que você herdou dos seus antepassados portugueses, espanhóis, italianos, baianos, paulistas, eu não sei de onde que veio isso daí, mas muda de vida, muda de caráter. Isso é uma decisão que você pode tomar de parar de reclamar. Ao invés de reclamar, vai e faz as coisas que são possíveis. E principalmente, não se esqueça de Deus. Olha para o alto e clama. E olha que interessante, irmãos. Vamos continuar aqui. E Deus fez o quê? Versículo 17. Deus ouviu a voz de quem? Da murmuradora? Da escrava? Não, Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que é que você tem? Que passa? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Nessa tarde Deus te trouxe aqui para perguntar: o que você tem? O que está acontecendo com você? Quem foi que te ensinou a não clamar? Quem foi que te ensinou a desistir de tudo? Sendo que todas as promessas que Deus tem para você já estão. É só você enxergar. É só você falar: Senhor, me mostra. Talvez Ele te mostre na hora que você orar, mas talvez Ele demore 1 ano para te mostrar. Ou 2. Uma vez eu falei com um rapaz, ele falou assim: pastor, eu já estou na idade de casar, pastor. E não aparece a minha prometida. O que acontece comigo? Eu falei assim: a tua prometida já existe, provavelmente ela já existe, não vai nascer agora, né? Seria muito estranho. Aí ele falou assim, até acho engraçado, ele falou assim, nunca me esqueço: se ela existe, então ela deve estar num buraco, porque eu não consigo enxergar. Eu falei assim: se ela está num buraco, Deus vai tirar ela do buraco e vai te mostrar.
E esse mano casou. E Deus usou eu para tirar essa do buraco. Olha só. O que você tem, Agar? E o Senhor está perguntando para você. Depois que ele pergunta o que está acontecendo com você, ele vai e dá 3 ordens. E eu quero que você anote essas 3 ordens que são extremamente importantes. A primeira ordem que ele dá para Agar é: levanta-te! Acordou, né? Levanta-te. Levanta-te. Olha lá o que ele diz. Versículo 18. Ergue-te. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé, 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 fica de pé. Diz assim: Senhor Jesus, eu respondo a tua ordem. Se eu estou caído em algum lugar, eu estou declarando que eu estou me levantando agora. Eu não sei se você caiu num pecado, eu não sei se você caiu numa imoralidade, eu não sei como que você está, se você caiu no desapego, no desespero, eu não sei que situação que você está, eu não sei, mas o Senhor está ordenando para você: levanta-te, 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 fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Ah, pastor, isso me derrubou. Ah, esse emprego, esse patrão me derrubou. O Senhor está dizendo nessa tarde: fica de pé, fica de pé, fica de pé. Talvez Agar falou assim: ai, que coitadinha que eu sou. Ai, que não, agora... Ele falou, o anjo falou: levanta, mulher, levanta, levanta. Para de ficar prostrado, para de ficar prostrado, para de ficar no chão, para de ficar no chão, querido. Uma hora estou no chão, uma hora estou de pé, uma hora estou no chão. Para com isso, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fala para o teu irmão assim, dá um chacoalhão no teu irmão, fala, irmão, fica de pé. Levanta-te, levanta-te, resplandeça. Levanta, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fala uma coisa aqui para você, marido. Quando tua esposa fica murmurenta, reclamenta, goteirenta, fala assim: ô mulher, vamos ficar de pé que nós precisamos de você de pé, mulher. Fica de pé, levanta-te. Mas eu estou com problema de tireoide, vamos no médico, eu vou orar por você agora. Cadê o óleo de unção? Fica de pé, mulher. Aí quando o homem também fica lá todo lá, que não sei o que lá, mulher, seja coluna, fala assim: fica de pé, marido, você, se não deu certo agora, mas vai dar, a próxima vai dar certo, você vai fazer, você vai conquistar, eu estou junto com você, e Deus está conosco, porque eu já clamei a Ele, e Ele me ouviu. Segunda coisa, pode sentar. Por que Deus mandou? Por que Deus mandou ela ficar de pé? Ela ficar de pé. Fala para o teu irmão assim: Deus está mandando você ficar de pé. Porque se você não estiver de pé, você não consegue levantar ninguém. Eu conheci uma pessoa que toda vez que alguém estava mal, endemoniado, essa pessoa deitava junto com a pessoa para poder expulsar. Eu falei, cansei de falar para essa pessoa, eu falei assim: não faz isso não. Tem alguma pessoa endemoniada na sua frente, você não deve ajoelhar não. Dá um toque aí, viu? Quando uma pessoa cair endemoniada na tua frente, não fica ajoelhadinho não. Não é momento de ajoelhar, é momento de ficar de pé, momento de levantar. Levanta. Põe na cadeira, senta na pessoa na cadeira. E ordena: Satanás, você vai sair dessa pessoa agora. Em nome de Jesus. Olha a próxima ordem que ele dá, o anjo. Levanta-te. Ergue-te primeiro. Segunda, levanta o moço. O que isso quer dizer? Levanta o moço.
Explica aí para o teu irmão, Zé, quer dizer isso aí? Quer dizer, levanta o moço. Quem era esse moço? Era o filho dela. É o discípulo, é filho, é aquela pessoa que está ajudando, aquele casal que você está ajudando, é aquela pessoa que você está tirando da depressão, do síndrome do pânico, é aquela pessoa que você está tirando da miséria, porque é isso que nós fazemos, tiramos as pessoas da miséria. Quantos chegaram aqui miseráveis, aqui era drogado, ladrão de não sei o que lá, hoje são empresários, são homens de Deus, mulheres de Deus, eram ladrãozinho, e hoje são homens, mulheres de Deus, poderosos, profissionais, respeitados no seu meio. Porque alguém resolveu ficar de pé. Porque alguém resolveu ficar de pé. E essa pessoa que resolveu ficar de pé, pegou o menino pela mão. O Senhor ordena para você nessa tarde, pega o menino e levanta ele pela mão. Quem é esse menino? É aquela pessoa que parou de ir na célula, é aquela pessoa que está na tua célula, mas está mal, é aquela pessoa que é teu discípulo, que não está fazendo nada, é aquela pessoa que caiu em pecado, vai e levanta ela, porque ela está morrendo de sede. Segunda ordem, terceira ordem agora, primeira ordem, segunda. Levanta o menino. Levanta o menino, rapaz. Levanta o menino, mulher. Levanta o menino, pai e mãe. Levanta o menino, líder. Terceira ordem. Pega ele pela mão. Primeira, fica de pé. Segunda, levanta o menino. Terceira, pega ele pela mão. Querido, o que quer dizer isso, pega pela mão? O problema é que muitas vezes nós nos erguemos, nós levantamos o menino, mas deixamos o menino solto. O Senhor está dizendo para você se comprometer com o menino. O Senhor está dizendo para você se comprometer com a unidade. A tua unidade com essas pessoas. Sabe o que Satanás tem feito, irmão, no meio cristão? Deixa eu falar uma coisa. A maior estratégia do inimigo é dividir para vencer. Existem umas ideologias políticas que estão em operação no Brasil há mais de 16 anos. Na verdade, muitos anos. Na verdade, são décadas. Mas conseguiram o poder há uns anos atrás. E a filosofia deles é o seguinte, presta atenção. Dividir para dominar. Como que eles fazem? Eles começam agora a apoiar os coitadismos. Eles falam assim, você é pobre, então você vai ficar contra os ricos. Você é pobre, os seus ricos são inimigos, são inimigos. Então ele apoia a minoria. Então a minoria precisa ser apoiada para ficar contra a maioria. Aí ele vai agora no outro grupo e fala assim, você é homossexual, então você é diferente, está todo mundo rejeitando, todo mundo tem raiva, tem fobia de você. Olha, todo homossexual apanha na rua, todo homossexual é espancado, então você é minoria. E aí ele vai num que tem negro. Você é afrodescendente, então você é minoria, então você tem que ser protegido. Então faz o seguinte, olha, tem você e todos os brancos você tem que ficar, porque você é uma raça. Eu achei interessante um ator americano, esqueci o nome dele, um negro, um afro-americano. Ele falou assim, alguém falou assim, o que você acha da luta dos negros? Tal? Ele falou assim, negro, o que é isso daí? Está falando, eu sou ser humano. Por favor, não me classifique. Não sou negro, não sou amarelo, não sou vermelho, eu sou ser humano. Meu DNA de ser humano. Pai, não me classifique. Agora todas as minorias estão agora, todas organizadas, agora venham até a mim que eu vou apoiar vocês. Ou seja, eles dividem para dominar.
Dividem, coloca um contra o outro. Presta atenção, no Brasil nós somos brasileiros. Não tem sul. Os camaradas do sul lá ficam falando, não, nós vamos fazer um país diferente, só nós aqui do sul. Se separar o sul do nordeste, não sei o quê, nós vamos ser, que bobagem. Nós somos brasileiros, temos um país maravilhoso, nós precisamos nos unir. Ele está dizendo assim, fica de pé. Ele está dizendo assim, levanta o menino. Ele falou, agora fica junto com ele e se torne um só e caminhe junto em unidade. Aqui não tem corsários, não tem Ariel, não tem... Aqui nós nos organizamos para poder fazer... Mas nós somos igreja do Senhor Jesus. Nem CQL não somos. Somos igreja do Senhor Jesus na face da terra, caminhando, vivendo como vencedores, lutando como vencedores, agindo como vencedores, salvando, curando, libertando e amando, 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 abraçando, abraçando. Nunca permita divisão. Nunca permite, se você perceber alguma coisa, divisão, e a divisão é das pessoas feridas. Tem a turma deles lá e tem a turma de nós. Tem uns ricos e tem uns nós aqui, que nós, coitado. É por isso que os caras não sei o que lá. Então, irmãos, isso é divisão. Na escola acontece isso, os grupinhos. Um rejeitando o outro, para se sentir superior. Tudo bobagem, tudo criancice, tudo ignorância. Bom, querido, não vou me alongar muito mais, não. E olha só no versículo 19 o que acontece. Depois desse processo, levanta-te, para de murmurar, né? Para de reclamar. Pega o menino, levanta o menino, se una com ele. Isso eu falo também para os casais, viu? Você que fica aí falando assim, essa daqui, pastor, essa daqui, líder, essa daqui não sei o que lá. Um fica disputando o outro, quem é mais certo, quem é mais bonito, quem é mais legal, quem é mais inteligente, quem é mais trabalhador, quem é mais isso, quem é mais aquilo, não é, irmão? Anda de mão dada. Andarão dois juntos se não concordarem? Depois de fazer isso, olha só o que acontece, versículo 19. E abriu-lhes os olhos e apareceu um poço de água. É isso? Está escrito aí? Caiu na cabeça deles um poço d'água. Surgiu num passe de mágica. Não, o que aconteceu com o poço de água? Eles viram. Brincadeira, né? Irmãos, que coisa séria é isso? O poço d'água estava todo o tempo lá. Eles estavam morrendo de sede na beira de um poço d'água. O que está acontecendo com eles? Eles não estavam enxergando. Quantos aqui, eu não quero que você levante a mão, mas quantos aqui têm feito essas declarações? Eu sou pobre. Eu não tenho muito estudo. Eu não sou capaz. Eu, ou declarado, ou pensado nisso. Eu já fiz tantos planos, conseguimos muitos resultados, mas os resultados agora pararam. Porque eu não consigo. Presta atenção. A saída, ela está no seu lado. O recurso está na sua frente. Né? Tinha lá uma antiguidade na garagem. Márcio tinha uma antiguidade na garagem. De repente, ele falou assim, tem uma antiguidade na minha garagem, eu posso levantar um dinheiro. E você vai vender em nome de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Está lá. Peça para Deus enxergar. E ela enxergou, irmãos. E viu um poço de água. E foi-se, encheu o odre de água e deu beber ao moço.
E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro e habitou no deserto de Parã. Depois ele recebeu uma esposa. Eu não sei como que funciona o teu raciocínio. Se você vai ficar esperando a vida toda as coisas aparecerem como um passe de mágica. Mas não, escuta eu falando para os irmãos, não é assim que funciona. Deus, Ele honra a fé. Como que acontece? Como que Deus honra a fé? Ele faz uma proposta, confia em mim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Essa é a regra. E se você clamar a Deus, se você confiar nele, se existe uma coisa que tem assolado muito a nossa época, são essas enfermidades do medo. E ela é absolutamente baseada numa enfermidade em relação a crer. Porque se eu creio que Deus está comigo, irmãos, nem vida, nem morte, nem principado, nem potestade. Eu já fui operado algumas vezes, e as pessoas realmente morrem nas mesas de operação. E se eu morresse nas vezes que eu fui operado, eu não seria o primeiro a morrer. Seres humanos morrem na mesa de operação, animais morrem na mesa de operação, e isso acontece realmente. A questão não é se você morre ou se você não morre, a questão é para onde você vai? Quem é você? Você é amigo de Deus? É só isso. E não é porque você é legal, porque você é bonito, mas porque você aceitou, só isso. A única qualificação para alguém viver em paz nessa vida é aceitar a paternidade de Deus. Sabe qual é o problema? A gente não aceita. Que dificuldade de aceitar a paternidade de Deus? Por que a gente é tão carente, irmãos? Tão carente. Carente de que as coisas apareçam na nossa frente. O Senhor está te chamando nessa tarde. Vem aqui à frente. Ele está te chamando. Está te convocando para você viver uma vida que parece igual chorar, lamentar e clamar, mas não é igual. Chorar, lamentar é uma coisa, murmurar. A outra coisa é você clamar a Deus. Tudo que você conquistou até hoje, tudo que você conquistou até hoje, foi porque um dia você falou assim: Senhor, me ajuda. Mesmo numa época que você nem conhecia Ele. Mas você falou: Senhor, me ajuda. Eu tenho um problema de tireoide. A minha tireoide ela não funciona. Ela não produz nenhum hormônio. Eu tenho que tomar um hormônio todo dia. E tem dia que esse hormônio é um hormônio que é o hormônio do ânimo. Te dá ânimo, te dá vontade de fazer as coisas e tal. E tem vezes que eu acordo, irmãos. Tanto é que quem toma esse remédio, toma de manhã. Na hora que você acorda, toma já. E tem que tomar em jejum. E tem que ficar um período sem comer nada, para que ele faça efeito. Então, muitas vezes eu acordo desse jeito, irmãos, assim, o que é isso? O que é isso? Que doideira é essa? É um negócio doido mesmo, vontade de não ficar de pé, montar um negócio super estranho. Mas eu já sei. Sabe o que eu faço? Eu falo: Senhor, me ajuda agora, me ajuda agora, me ajuda, me ajuda. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Por favor, me ajuda agora. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Aí aquilo vai passando, impressionante. Dá a impressão que alguém está aplicando uma... Impressionante. Porque é uma questão química mesmo. Não é uma questão de falta disso, falta daquilo. É químico, a coisa é química. Então você pode perder os hormônios do ânimo, você pode perder o emprego, você pode perder, como o Lutero falou, marido, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, eu vou reinar com Deus. Então hoje,
Vem essas coisas e fala, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele vai ajudando, vai tirando, tirando, e tira! Então, se você entrar num profundo sentimento de tristeza, quando você se encontrar cercado, é o momento de você clamar ao Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não vou garantir para você que você não vai ter problema durante a vida, porque esse planeta é insalubre para os seres humanos. Nós estamos em constante guerra contra aquele que dominou aqui. Nós entregamos para ele a autoridade dessa terra. Jesus, ele veio para aqui para restaurar essa autoridade. E é a autoridade através de nós. E essa autoridade, que tem que ser através de nós, não pode ser através de gente medrosa, gente ramelenta, gente reclamona, gente que abre o bico toda hora, que fica mal, que não confia em Deus. Isso é uma obra de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus.